Vovó, eu lembro do barulho antes do carro quebrar. Gente, vocês não imaginam o que é ouvir a voz do seu neto depois de tanto tempo. Meu coração disparou, lágrimas brotaram dos meus olhos e eu corri em direção à cozinha. Mas antes que eu chegasse lá, Patrícia já tinha ouvido e explodiu como uma bomba. Saia de perto do meu filho, sua imunda. Você não passa de uma faxineira nojenta. Como se atreve a meter o bedelho na minha família? O grito dela ecoou pela casa inteira. Todos os parentes pararam de conversar. Gabriel voltou ao seu mutismo, assustado. E eu senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Pela primeira vez em 2 anos, olhei para minha nora e pensei: tem algo muito errado aqui. Patrícia, esta mulher fez meu neto falar. Eu gritei de volta, e vocês precisam entender que eu nunca, em 65 anos de vida, tinha levantado a voz para ninguém na minha casa. Gabriel falou: você não percebe o milagre que acabou de acontecer? Mas a reação dela foi ainda mais estranha. Em vez de ficar feliz, Patrícia ficou ainda mais nervosa. Pegou Gabriel no colo com força, quase machucando o menino, e disse: ele não falou nada. Você está ficando senil, sogra. Gabriel não fala porque tem trauma, e essa pessoa não tem qualificação nenhuma para lidar com criança especial. Foi aí que Sandra, com aquela calma que só pessoas humildes têm, disse algo que me gelou o sangue. Senhora Patrícia, com todo respeito, mas Gabriel não tem trauma de luto. Ele tem trauma de testemunha. Silêncio total. Até os pratos pareciam ter parado de fazer barulho. Patrícia ficou branca, depois vermelha, depois roxa de raiva. Como se atreve? Você não sabe de nada. Está demitida. Pegue suas coisas e vaza da minha casa. Mas aí, gente, algo dentro de mim despertou. Talvez tenha sido a intuição de mãe, de avó, ou simplesmente a sensação de que estava perdendo algo importante. Eu disse com a voz mais firme que consegui: esta é minha casa, Patrícia. E Sandra fica. O que aconteceu depois mudou completamente o rumo da nossa história. Porque quando você encontra alguém capaz de fazer seu neto falar depois de 2 anos de silêncio, você presta atenção. E quando sua nora reage com tanta violência a isso, você começa a suspeitar que há algo podre no reino da Dinamarca. Naquele momento, olhando para Sandra sendo humilhada e para Gabriel voltando ao seu mundo silencioso, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir quem era essa faxineira de verdade. E mais importante ainda, eu ia descobrir por que minha nora tinha tanto medo dela. Para vocês entenderem como chegamos até aquela explosão, preciso contar como era a nossa vida antes. Eu, Marlene Moreira, sempre fui aquela avó rica e solitária que todo mundo respeita, mas ninguém conhece de verdade. Viúva há 10 anos, dona de uma mansão em Alphaville que mais parecia museu do que lar, com 4 empregados e uma rotina que nunca mudava. Minha vida girava em torno de 3 coisas: as reuniões beneficentes do clube, as visitas esporádicas dos filhos, que só apareciam quando precisavam de dinheiro, e Gabriel. Meu neto de 6 anos era minha única alegria verdadeira naquela casa gigante e silenciosa. Quando Rodrigo, meu filho caçula, morreu naquele acidente há 2 anos, eu pensei que fosse morrer de desgosto junto. Ele era o único dos meus 3 filhos que ainda me visitava por amor, não por interesse. Rodrigo trazia Gabriel todo domingo, fazíamos festa, brincávamos no jardim. O menino era pura vida correndo pelos corredores vazios da mansão. Depois do acidente, Patrícia mudou-se para cá com Gabriel. Na época, achei um gesto nobre. Coitada, eu pensava. Viúva aos 32 anos, com uma criança traumatizada para criar. Ofereci minha casa, meu apoio, meu dinheiro. Ela aceitou tudo com aqueles olhinhos lacrimejantes e aquele jeitinho de vítima que eu, ingênua, acreditei ser genuíno. Os primeiros meses foram relativamente normais. Gabriel estava em choque, claro, mas ainda falava. Patrícia parecia dedicada, levava o menino para a terapia, conversava comigo sobre os progressos dele. Eu me sentia útil. Finalmente tinha uma família verdadeira morando comigo. Mas gradualmente as coisas começaram a mudar. Gabriel foi ficando cada vez mais quieto. É normal, Patrícia explicava. A terapeuta disse que é parte do processo de luto.
Crianças reagem diferente. Eu acreditei. Por que duvidaria de uma mãe dedicada falando sobre seu próprio filho? As visitas dos outros netos diminuíram. Patrícia acha melhor não ter muita agitação, os filhos me explicavam. Gabriel precisa de ambiente calmo. Mais uma vez, fez sentido. Eu me adaptei, cancelei as festas familiares, reduzi as visitas. Tudo pelo bem do meu neto. Gradualmente percebi que tinha menos contato com Gabriel. Antes ele corria para me abraçar, agora ficava sempre perto da mãe, quietinho, assustado. Está entrando na fase do apego pós-trauma. Patrícia justificava. A terapeuta disse que é importante ele se sentir seguro comigo. Durante 2 anos, vivi nessa bolha. Patrícia controlava tudo. Os horários de Gabriel, suas atividades, suas visitas médicas. Ela mostrava alguns relatórios, sempre com termos técnicos que eu não entendia. Mutismo seletivo, transtorno de estresse pós-traumático, necessidade de ambiente controlado. Eu ouvia e acatava, na final, o que uma avó de 65 anos entende de psicologia infantil? Minha rotina virou isso: acordar, tomar café sozinha, ver Gabriel de longe, almoçar em silêncio, passar a tarde assistindo televisão enquanto Patrícia cuidava do menino. Jantar, mais silêncio e dormir. Uma vida vazia disfarçada de normalidade. As únicas pessoas que conversavam comigo na minha própria casa eram os empregados. Sandra, especialmente, sempre foi diferente. Chegou há 1 ano e meio, indicada por uma agência. Disse que tinha experiência com famílias de crianças especiais. Patrícia a contratou imediatamente, o que na época me pareceu boa vontade. Sandra era discreta, educada, mas havia algo nela que me intrigava. Falava como pessoa estudada. Usava palavras que faxineira comum não usa. Quando Gabriel aparecia na cozinha, ela o tratava com uma gentileza especial, quase técnica. O menino gostava dela, isso era visível. Mas Patrícia odiava isso. Sempre puxava Gabriel para longe da cozinha, sempre com uma desculpa. Não quero que ele se acostume demais com empregados, dizia. Precisa manter as distâncias sociais. Eu aceitava tudo. Acreditava em tudo. Afinal, Patrícia era a mãe, era jovem, entendia de educação moderna. Eu era só uma avó desatualizada que não entendia nada de criança do século XXI. Que ridícula eu fui. Durante 2 anos, vivi na minha própria casa como hóspede da minha própria família. Deixei que uma mulher de 32 anos me manipulasse, me isolasse do meu neto, me convencesse de que eu era incapaz de entender qualquer coisa. Até aquele domingo de março, quando tudo mudou. O que vocês precisam entender é que descobertas verdadeiras não acontecem de uma hora para outra. Elas vão se construindo como uma tempestade. Primeiro vem o vento, depois as nuvens escuras, e só então o raio que ilumina tudo. Aquele domingo começou como qualquer outro. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Tomei meu café da manhã sozinha na cozinha, enquanto Sandra preparava o almoço para a família. Gabriel ainda dormia, Patrícia também. A casa tinha aquele silêncio pesado que se tornou normal na nossa rotina. Mas havia algo diferente no ar. Sandra estava mais falante que o normal, me contou que tinha sonhado com seus filhos pequenos, que moram com ela em Osasco. Senhora Marlene, ela disse, às vezes eu olho para o Gabriel e lembro dos meus quando eram pequenos. Criança que não fala não é normal? Não, senhora. Criança sadia fala até demais. Na época, pensei que era só conversa de mãe saudosa. Hoje sei que Sandra estava tentando me abrir os olhos há meses, só que eu estava cega demais para enxergar. Por volta das 10, a família começou a chegar. Meus 2 filhos mais velhos, com suas esposas e filhos, alguns primos, cunhados. A casa ficou movimentada, cheia de vida pela primeira vez em muito tempo. Gabriel apareceu na sala, grudado na saia da mãe como sempre, olhando tudo com aqueles olhinhos tristes que partiam meu coração. Patrícia estava especialmente controladora naquele dia. Não deixava Gabriel se afastar nem por 1 minuto, sempre com a mão no ombro dele, sempre redirecionando sua atenção quando alguém tentava conversar com o menino. Ele fica agitado com muita gente, ela explicava para quem perguntava sobre o silêncio do Gabriel. O almoço transcorreu normal. Feijoada,
como toda família brasileira que se preza. Conversa sobre futebol, política, fofocas da família. Gabriel comeu pouco, como sempre, sentado ao lado da mãe que cortava a comida dele como se fosse um bebê. Eu observava tudo aquilo e sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Foi depois da sobremesa que aconteceu. As crianças estavam entediadas, os adultos tomando café e conversando sobre negócios. Gabriel, como sempre fazia, escapuliu para a cozinha. Patrícia estava distraída numa conversa sobre herança com meu filho mais velho. Conversa que hoje sei que era pura encenação. Fui buscar mais café e encontrei a cena que mudou tudo. Sandra estava ensinando Gabriel a fazer sons de passarinho com as mãos. Ela colocava as palmas juntas, deixava um buraquinho entre os polegares e assoprava, imitando bem-te-vi. Gabriel estava fascinado, tentando imitar. Assim, Gabriel, Sandra dizia com uma paciência que só professora tem. Faz igualzinho, o passarinho quer falar com você. E então ela mudou a técnica, fez um som diferente e perguntou: que barulho esse passarinho faz? Foi quando Gabriel, olhando para ela com uma confiança que eu não via há 2 anos, sussurrou: vovó, eu lembro do barulho antes do carro quebrar. Gente, o mundo parou. Literalmente parou. Eu estava segurando a xícara de café que quase caiu da minha mão. Sandra olhou para o menino com uma expressão que não era de surpresa, era de confirmação. Como se ela já soubesse que Gabriel podia falar. Que barulho, Gabriel? Sandra perguntou baixinho, mas eu consegui ouvir. O barulho que mamãe fez embaixo do carro, ele respondeu, ainda sussurrando. O sangue gelou nas minhas veias. Que barulho! Que história era essa de Patrícia embaixo do carro? Rodrigo tinha morrido numa estrada, o carro capotou numa curva. Que barulho Gabriel estava lembrando. Foi então que Patrícia apareceu na porta da cozinha. Deve ter percebido o silêncio ou talvez tenha ouvido a voz do filho. A reação dela foi instantânea e desproporcional. Saia de perto do meu filho, sua imunda! O grito dela ecoou pela casa inteira. Gabriel se assustou e voltou imediatamente ao seu silêncio. Mas agora eu sabia. Meu neto podia falar. E havia algo sobre aquele acidente que ele lembrava. Algo que envolvia a própria mãe. Naquele momento, olhando para a fúria descontrolada de Patrícia, tive a primeira certeza de que alguma coisa estava muito, muito errada. Depois daquele domingo explosivo, a casa ficou num clima pesado que vocês nem imaginam. Patrícia não dirigia a palavra para Sandra. Gabriel voltou ao seu mutismo total. E eu? Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Na segunda-feira de manhã, fingi que estava dormindo e escutei Patrícia ao telefone. Ela estava nervosa, falando baixo no quarto dela. Foi só um susto, mãe. Gabriel não falou nada demais. Essa faxineira que tem mania de se meter onde não é chamada. Pausa. Não precisa se preocupar. Vou trocar ela por outra mais discreta. Aquilo me incomodou profundamente. Por que Patrícia estava tão desesperada para se livrar de Sandra? E por que estava mentindo para a própria mãe, dizendo que Gabriel não tinha falado? Resolvi fazer o que nunca tinha feito na vida. Investigar minha própria família. Comecei discretamente, fingindo que estava organizando papelada antiga. Pedi para Sandra me ajudar a separar documentos no escritório. Desculpa perfeita para conversar com ela longe de Patrícia. Sandra, eu disse, fechando a porta do escritório. Preciso que seja sincera comigo. Você não é uma faxineira comum, não é? Ela parou de organizar os papéis e me olhou com aqueles olhos cansados de quem carrega muita história. Senhora Marlene, por que a senhora pergunta? Porque vi como você lidou com Gabriel. Porque ouvi as palavras que usa. Porque percebo como ele reage com você. Fiz uma pausa. E porque depois de 65 anos de vida, aprendi a reconhecer quando alguém está fingindo ser menos do que é. Sandra suspirou e se sentou numa das cadeiras do escritório. A senhora tem razão. Eu sou formada em fonoaudiologia pela USP. Trabalhei 10 anos no Hospital das Clínicas, especializando em trauma infantil. Meu queixo caiu. Fonoaudióloga? Mas como... Perdi o emprego há 2 anos. Denunciei negligência médica quando uma criança morreu por erro de diagnóstico. Os médicos responsáveis tinham influência política.
Eu que paguei o pato. Ela olhou para as próprias mãos. Fiquei na lista negra dos hospitais. Precisava trabalhar para sustentar meus 3 filhos. Aceito qualquer serviço honesto. Gente, vocês não imaginam o choque que foi aquilo. A mulher que Patrícia tratava como lixo era mais qualificada que qualquer profissional que tinha tratado Gabriel em 2 anos. Sandra, preciso que me diga a verdade. O que você acha que aconteceu com Gabriel? Ela me olhou firme. Senhora Marlene, com todo o respeito, mas Gabriel não tem mutismo por trauma de luto. Ele tem mutismo seletivo por trauma testemunhal. A diferença é crucial. Como assim? Trauma de luto é quando a criança não consegue elaborar a perda. Trauma testemunhal é quando a criança viu algo que não deveria ter visto, e o silêncio é mecanismo de proteção. Sandra se inclinou para a frente. Gabriel não está mudo porque sente falta do pai. Ele está mudo porque presenciou algo terrível e tem medo de falar sobre isso. O sangue gelou nas minhas veias. Que tipo de coisa terrível? Não sei ainda, mas pelos sinais que observo, Gabriel tem memórias muito específicas sobre o acidente. E pelo comportamento da dona Patrícia, ela sabe disso e tem medo do que ele pode revelar. Foi aí que decidimos formar uma aliança. Eu tinha acesso a documentos, contatos, informações da família. Sandra tinha conhecimento técnico para entender Gabriel e trabalhar com ele. Juntas, íamos descobrir a verdade. Mas tem que ser segredo absoluto, eu disse. Se Patrícia suspeitar que estamos investigando, pode acontecer coisa pior. Concordo. Vamos com calma, devagar. Gabriel precisa de tempo para confiar e falar. Começamos nossa investigação dupla. Eu procurava documentos relacionados ao acidente, laudos, papelada do seguro de vida. Sandra trabalhava com Gabriel, usando técnicas terapêuticas disfarçadas de brincadeira. Descobri coisas perturbadoras. Patrícia tinha aumentado o seguro de vida de Rodrigo de 200 mil para 800 mil reais apenas 1 mês antes do acidente. Havia comprovantes de pagamento para uma oficina mecânica 3 dias antes da morte do meu filho. E o mais estranho, Rodrigo tinha marcado consulta com o advogado de divórcio na semana que morreu. Sandra, por sua vez, estava conseguindo que Gabriel desenhasse compulsivamente. Sempre os mesmos elementos. Um carro, uma mulher embaixo do carro e algo que parecia ferramentas. Os desenhos eram perturbadores, mostravam obsessão com detalhes específicos. Senhora Marlene, Sandra me disse uma tarde, Gabriel tem síndrome do estresse pós-traumático testemunhal clássica. Ele viu alguém sabotando o carro do pai. Alguém? Pelos desenhos e pelas reações dele quando vê a mãe, eu diria que esse alguém foi a própria Patrícia. Naquele momento, sentada no meu escritório, olhando para os documentos suspeitos e para os desenhos perturbadores do meu neto, entendi que tinha vivido 2 anos na mesma casa que a assassina do meu filho. Com essa descoberta na cabeça, comecei a revisar mentalmente os últimos 2 anos com olhos completamente diferentes. É incrível como a gente consegue ignorar sinais quando confia em alguém, e como tudo fica óbvio quando finalmente desconfia. Lembrei de conversas estranhas que Patrícia tinha ao telefone, sempre em sussurros, sempre interrompidas quando eu aparecia. Lembrei de como ela controlava obsessivamente qualquer contato que Gabriel tinha comigo. Lembrei de como ela sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre o acidente. Mas o que mais me atormentava era lembrar do comportamento de Rodrigo nas últimas semanas de vida. Meu filho estava diferente, mais sério, preocupado. Chegou a comentar comigo que tinha questões importantes para resolver. Na época, achei que era trabalho. Hoje sei que provavelmente era o divórcio. Sandra e eu desenvolvemos um sistema de comunicação discreta. Eu deixava anotações entre os livros da biblioteca, ela respondia em bilhetinhos escondidos nos panos de prato. Parecia coisa de filme de espião, mas funcionava. Uma dessas trocas de mensagens me gelou o sangue. Sandra escreveu: Gabriel fala sozinho no quarto quando acha que ninguém está ouvindo. Ele repete sempre a mesma frase. Mamãe falou que era segredo nosso. Segredo nosso. Que tipo de segredo uma mãe divide com um filho de 4 anos sobre a morte do próprio pai? Resolvi investigar mais profundamente. Usei meus contatos para conseguir cópia completa do laudo do acidente.
O que descobri me fez passar a noite em claro. O carro de Rodrigo capotou porque perdeu os freios numa curva. A polícia, na época, classificou como falha mecânica, desgaste natural do sistema de freios, dizia o relatório. Mas havia uma observação técnica que me chamou a atenção. Sinais de interferência no sistema hidráulico, possivelmente causados por ferramentas inadequadas. Ferramentas inadequadas. Lembrei dos desenhos de Gabriel mostrando ferramentas embaixo do carro. Procurei também os extratos bancários de Patrícia dos meses anteriores ao acidente. Como ela morava na minha casa, eu tinha acesso a correspondências dela. O que encontrei foi uma trilha de pagamentos suspeitos. R$ 500 para Autopeças Miranda, uma semana antes do acidente. R$ 1.200 para Mecânica do João, 3 dias antes. E vários saques em dinheiro sem explicação. Mas a descoberta mais chocante veio quando resolvi ligar para a terapeuta que supostamente atendia Gabriel. Patrícia sempre dizia que levava o menino para a terapia 2 vezes por semana com uma doutora especialista em trauma infantil. Alô, doutora Beatriz, sou Marlene Moreira, avó do Gabriel. Gabriel? Desculpe, não tenho nenhum paciente com esse nome. Gabriel Moreira, filho da Patrícia, está em tratamento para mutismo pós-traumático há 2 anos. Senhora, tenho certeza que nunca atendi nenhuma criança com esse nome. E não atendo mutismo, minha especialidade é terapia de casal. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Patrícia estava mentindo sobre a terapia. Durante 2 anos, ela saía de casa com Gabriel, alegando que ia para consulta, mas não ia. Onde diabos ela levava meu neto 2 vezes por semana? Confrontei Sandra com essas descobertas. Sua reação foi de quem já suspeitava de algo assim. Faz sentido, ela disse. Gabriel não tem comportamento de criança que faz terapia. Pelo contrário, tem comportamento de criança que está sendo medicada para ficar quieta. Como assim? Os remédios que vi ele tomando não são para trauma. São sedativos leves, usados para controlar a ansiedade. Gabriel não está sendo tratado, está sendo silenciado quimicamente. A última peça do quebra-cabeças veio de forma inesperada. Estava organizando fotos antigas no álbum de família quando encontrei uma imagem que Patrícia tinha esquecido de remover. Uma foto de Rodrigo e Gabriel lavando o carro na garagem, apenas 1 semana antes do acidente. Na foto, Gabriel estava embaixo do carro, brincando de mecânico enquanto Rodrigo lavava a carroceria. O menino estava rindo, feliz, segurando uma chave inglesa pequena. Parecia brincadeira inocente, mas agora entendia. Gabriel sabia mexer embaixo de carros. Ele tinha visto o pai fazer manutenção. Por isso, reconheceu quando viu alguém mexendo onde não deveria. Mostrei a foto para Sandra. Agora entendo os desenhos dele, ela disse. Gabriel sabe a diferença entre manutenção normal e sabotagem. Ele viu a mãe sabotando o carro e entendeu que aquilo era errado. Mas por que não falou antes? Porque Patrícia convenceu ele de que era segredo nosso. Provavelmente disse que o papai ficaria bravo, ou que alguma coisa ruim aconteceria se ele contasse. Crianças dessa idade acreditam piamente no que a mãe diz. Naquele momento, olhando para a foto do meu filho feliz com Gabriel, entendi a dimensão completa da monstruosidade. Patrícia não só matou Rodrigo, ela transformou a própria criança em cúmplice silencioso do assassinato do pai. E durante 2 anos, medicou meu neto para garantir que ele nunca falaria a verdade. A partir daquele momento, algo mudou irrevogavelmente dentro de mim. Vocês precisam entender. Eu nunca fui mulher de confronto. Passei 65 anos da minha vida sendo educada, conciliadora, evitando conflitos. Mas descobrir que a assassina do meu filho estava há 2 anos dormindo no quarto ao lado, medicando meu neto para mantê-lo calado, usando meu dinheiro, comendo na minha mesa, isso despertou uma frieza que eu nem sabia que possuía. Comecei a observar Patrícia com olhos completamente diferentes. Durante o café da manhã, prestava atenção em cada palavra, cada gesto, cada mentira. Era fascinante e aterrorizante perceber como ela era boa atriz. Continuava com aquela performance de viúva sofrida, mãe dedicada, nora respeitosa. Ah, sogra, Gabriel teve uma noitinha difícil ontem. Pesadelos com o pai, sabe como é?
Tive que dar o remédio mais cedo. Mentira. Sandra me contou que Gabriel dormiu tranquilo, sem medicação. Hoje vou levar ele na doutora Beatriz. Ela disse que talvez precise ajustar a dosagem. Outra mentira. Não existia doutora Beatriz e eu sabia exatamente onde ela ia com meu neto. Mas o que mais me impressionava era minha própria transformação. Conseguia olhar para Patrícia, sorrir, conversar sobre amenidades, enquanto mentalmente planejava como ia destruir a vida dela. É assustador descobrir que temos essa capacidade de dissimulação quando necessário. Sandra se tornou minha cúmplice perfeita. Durante o dia, fingíamos normalidade total. Ela limpava a casa, eu cuidava dos meus afazeres. Patrícia mantinha sua rotina de mentiras. Mas nos comunicávamos através de olhares, pequenos gestos, bilhetes escondidos. Decidimos testar nosso controle sobre a situação. Primeiro teste. Sandra começou a oferecer para cuidar de Gabriel enquanto Patrícia saía. Dona Patrícia, se quiser ir ao salão, posso ficar com o Gabriel. Sei que a senhora precisa relaxar um pouco. A reação de Patrícia foi imediata e desproporcional. Não, Gabriel não pode ficar sozinho com funcionários. Ele precisa de cuidados especializados. O nervosismo dela era visível. Sabia que não podia deixar Gabriel sozinho comigo e Sandra, porque ele poderia falar. Segundo teste, comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre o acidente. Patrícia, querida, outro dia estava pensando, vocês estavam vindo de onde quando aconteceu o acidente? Ela gaguejava, inventava versões diferentes a cada pergunta. Ora estavam voltando da casa dos pais dela, ora de um passeio no shopping, ora de uma consulta médica. Terceiro teste. Sandra começou a brincar com Gabriel na presença de Patrícia, fazendo perguntas sutis sobre carros, oficinas, barulhos. Gabriel ficava visivelmente agitado, olhava para a mãe em busca de aprovação antes de qualquer reação. Patrícia interrompia imediatamente. Gabriel, vem aqui com a mamãe. Não precisa brincar disso. Cada teste confirmava nossas suspeitas e nos dava mais controle psicológico sobre a situação. Patrícia estava ficando paranoica, mas não podia fazer nada drástico sem levantar suspeitas. Foi então que desenvolvemos nosso plano mestre. Eu usaria meus recursos e contatos para reunir evidências legais irrefutáveis. Sandra usaria seu conhecimento técnico para fazer Gabriel falar naturalmente, sem pressão, documentando tudo. E juntas criaríamos a situação perfeita para expor Patrícia publicamente. Temos que ser estratégicas, eu disse para Sandra numa de nossas conversas secretas na biblioteca. Não basta só saber a verdade. Precisamos que todo mundo veja quem ela realmente é. Concordo. E Gabriel precisa estar seguro quando isso acontecer. Não podemos traumatizar ainda mais o menino. Comecei a fase preparatória da vingança. Primeiro, procurei um advogado especialista em crimes contra a vida, sob pretexto de esclarecer dúvidas sobre heranças. Apresentei todos os documentos que tinha reunido. O advogado ficou fascinado. Senhora Marlene, isso é um caso de tentativa de homicídio com evidências circunstanciais muito sólidas, mas precisaríamos do depoimento da testemunha ocular. E se essa testemunha for uma criança de 6 anos? Seria aceito em juízo, desde que devidamente acompanhado por especialista. A criança teria que estar psicologicamente estável para depor. Perfeito. Sandra trabalharia para estabilizar Gabriel, eu reuniria as evidências definitivas, e quando chegasse a hora, teríamos tudo necessário para destruir Patrícia legal e socialmente. Segundo, comecei a planejar o cenário ideal para o confronto. Não queria um confronto privado, que ela pudesse negar depois. Queria algo público, definitivo, irreversível, onde toda a família estivesse presente, onde ela não pudesse fugir ou inventar desculpas. A ironia seria perfeita. Do mesmo jeito que ela destroçou nossa família num domingo de almoço, seria num domingo de almoço que eu destruiria a vida dela. O cronômetro estava correndo, e Patrícia não fazia ideia de que a presa havia se tornado caçadora. Sabe aquele ditado que diz, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois bem, em briga entre assassina e avó vingativa, o negócio fica muito mais complexo. Porque agora que eu sabia quem Patrícia realmente era,
Precisava jogar o jogo dela, só que melhor. A primeira regra da vingança inteligente é: nunca deixe sua presa suspeitar que você descobriu a verdade. Durante as 2 semanas seguintes, me transformei numa atriz melhor que qualquer protagonista de novela da Globo. Continuei sendo a sogra ingênua, prestativa, um pouco senil. Patrícia precisava acreditar que eu não suspeitava de nada. Patrícia, querida, eu disse numa manhã de quinta-feira, estava pensando em organizar um almoço especial para comemorar os 2 anos que vocês moram aqui. O que acha? Sorri com aquela inocência que só a avó de 65 anos consegue fingir. Os olhos dela brilharam de uma forma que hoje sei reconhecer. Ganância. Que ideia linda, sogra. Gabriel adoraria uma festinha em família. Mentira número 1 do dia. Gabriel odiava multidões desde o acidente. Pensei em chamar toda a família, uns 50 convidados. Fazer no jardim, bem festivo. Estava plantando a semente do cenário perfeito para nossa vingança, mas ela não podia suspeitar. Perfeito, posso ajudar com os preparativos. Ela já estava calculando como usar essa festa para consolidar ainda mais sua posição na família. O que Patrícia não sabia é que Sandra e eu tínhamos passado horas planejando cada detalhe dessa manipulação. A festa seria real, mas serviria aos nossos propósitos. Seria o palco perfeito para expor uma assassina. Enquanto isso, comecei a fase mais delicada da operação: conquistar a confiança total de Gabriel. Não podia ser óbvia, senão Patrícia desconfiaria. Então, usei uma estratégia que aprendi observando Sandra. Brinquei de ser a avó distraída que precisava de ajuda. Ai, Gabriel, vovó está ficando esquecida mesmo. Onde era que ficavam as ferramentas do vovô na garagem? Perguntei isso durante um café da tarde, com Patrícia presente. Gabriel olhou para a mãe, como sempre fazia antes de responder qualquer coisa. Patrícia fez aquele sorriso forçado. Gabriel não sabe dessas coisas, sogra. Ele era muito pequeno quando o vovô morreu. Mas eu vi o olhinho do Gabriel brilhar. Ele sabia sim onde ficavam as ferramentas. Sabia porque tinha brincado de mecânico com o pai. Sandra, genial como sempre, começou uma campanha sutil de terapia ocupacional disfarçada. Durante a limpeza, ela cantarolava músicas infantis que estimulavam memória. Fazia perguntas que pareciam brincadeira. Gabriel, que cor tinha o carro do papai? Você lembra do cheiro da garagem quando o papai lavava o carro? Patrícia ficava visivelmente incomodada, mas não podia proibir uma faxineira de cantar enquanto trabalhava. E as respostas de Gabriel, ainda que sussurradas, foram se tornando mais frequentes. A manipulação mais sutil foi com as medicações. Conversei com meu médico de família, Dr. Roberto, que me atendia há 20 anos. Contei que estava preocupada com a quantidade de remédios que Gabriel tomava. Doutora Roberto, será que tantos calmantes fazem bem para uma criança de 6 anos? De jeito nenhum, Marlene. Criança dessa idade só deve tomar medicação em casos extremos e sempre com acompanhamento psiquiátrico rigoroso. E se eu pedisse para o senhor dar uma olhada nos remédios que ele toma? Só para minha tranquilidade? Doutor? Roberto analisou a lista de medicamentos que Gabriel tomava diariamente. Sua reação foi de espanto. Marlene, isso aqui é coquetel para sedação pesada. Equivale a medicar um adulto em crise psiquiátrica. Uma criança tomando isso vai ficar apática, sem reflexos, completamente desconectada da realidade. E se parasse de dar? Em poucos dias estaria falando normalmente, desde que não há trauma neurológico real. Perfeito. Tinha a confirmação científica que precisava. Gabriel não era mudo por trauma. Era mudo por medicação excessiva controlada pela mãe assassina. Comecei então a sabotagem sutil das medicações. Quando Patrícia não estava olhando, eu, acidentalmente, derrubava parte dos comprimidos na pia ou esquecia de dar o remédio na hora certa. Sandra me ajudava distraindo Patrícia em momentos estratégicos. Dona Patrícia, a senhora pode me ajudar a alcançar aquela louça no armário alto? Enquanto Patrícia ajudava Sandra, eu rapidamente jogava metade do remédio de Gabriel no lixo. Em 1 semana, Gabriel já estava mais esperto, mais atento. Em 2 semanas, começou a sussurrar perguntas para Sandra quando a mãe não estava por perto. Em 3 semanas, conseguimos nossa primeira conversa real. Gabriel,
Sussurrei para ele enquanto Patrícia atendia o telefone. Vovó, pode te contar um segredo? Ele me olhou com aqueles olhinhos curiosos que eu não via há 2 anos. Vovó sabe que você é um menino muito inteligente. E vovó sabe que você lembra de muitas coisas importantes. Fiz uma pausa. Quando você quiser conversar sobre qualquer coisa mesmo, vovó vai estar aqui para te escutar, tá bom? Gabriel me olhou fixamente e sussurrou. Vovó, eu posso desenhar para a senhora? Claro, meu amor. Pode desenhar o que quiser. Naquele momento, segurando a mãozinha do meu neto, senti que tínhamos conseguido nossa primeira vitória real. Gabriel estava começando a confiar em nós. A armadilha estava montada e Patrícia estava caminhando direto para ela. Com Gabriel começando a se abrir e Patrícia relaxando a guarda por acreditar que eu era uma velha inofensiva, chegou a hora de testar até onde podíamos empurrar os limites sem despertar suspeitas. Primeiro teste. Comecei a esquecer de avisar Patrícia sobre compromissos da família. Ai, que burrice a minha, Patrícia. Esqueci de te falar que hoje tem reunião do condomínio às 15 horas. Posso ficar com Gabriel enquanto você vai? A reação dela foi previsível. Pânico mal disfarçado. Não precisa, sogra. Gabriel vai comigo. Ele gosta de passear. Mentira óbvia. Gabriel odiava sair de casa. Mas, querida, reunião de condomínio não é lugar para criança. Deixa ele aqui brincando com a vovó. Insisti com minha voz mais doce. Não! A resposta saiu mais agressiva do que ela queria. Rapidamente se corrigiu. Quer dizer, Gabriel fica ansioso quando fico longe. É melhor ir junto. Anote aí. Patrícia não podia deixar Gabriel sozinho comigo nem por 2 horas. Isso confirmava que ela sabia perfeitamente que o menino podia falar. Segundo teste, Sandra começou a confundir medicamentos. Dona Patrícia, desculpa incomodar, mas achei esses comprimidos no chão do quarto do Gabriel. Caíram da mesa? Ela mostrava vitaminas infantis comuns que eu tinha comprado. Patrícia examinava os comprimidos com desespero mal disfarçado. Não, esses não são dele. Devem ser de algum remédio antigo. Mas eu via que ela contava e recontava os remédios verdadeiros, paranoica de que alguém estava mexendo. Terceiro teste. Comecei a fazer perguntas aparentemente bobas sobre o dia do acidente. Patrícia, outro dia estava conversando com a dona Neuza do prédio, e ela disse que quando perde o marido, fica difícil até dirigir o mesmo modelo de carro. Você ainda dirige Civic igual ao do Rodrigo? Ela gaguejou. Não, quer dizer, sim, às vezes. Se confundiu completamente. Na verdade, vendi aquele carro. Muitas lembranças ruins. Ah, que pena! Era um carro tão bonito. O Rodrigo cuidava tão bem dele, sempre na oficina fazendo manutenção. Pausei para ver a reação. Aliás, onde era a oficina que ele frequentava? Talvez eu leve meu carro lá também. Suor frio na testa dela. Não lembro, sogra. Rodrigo que resolvia essas coisas. Cada teste confirmava a nossa teoria e aumentava a pressão psicológica sobre Patrícia. Ela estava ficando paranoica, mas não podia tomar atitudes drásticas sem levantar suspeitas. O teste mais importante foi com Gabriel. Sandra desenvolveu uma técnica brilhante, brincadeira de detetive. Durante a limpeza, ela fingia procurar objetos perdidos e pedia ajuda do menino. Ai, Gabriel, sumiu uma chave inglesa pequena da caixa de ferramentas. Você não viu ela por aí? Sandra perguntou isso enquanto Patrícia estava no banho. Gabriel ficou visivelmente agitado. Olhou para todos os lados, como se verificasse se a mãe estava ouvindo, e sussurrou. A mamãe usou uma chave. Eu vi. Usou onde, Gabriel? Embaixo do carro do papai, na garagem escura. Meu coração disparou. Era a primeira vez que Gabriel falava diretamente sobre ter visto Patrícia sabotando o carro. E quando foi isso, Gabriel? Quando o papai estava dormindo. Mamãe disse que era surpresa para ele. Sandra olhou para mim com uma expressão que dizia tudo. Tínhamos nossa testemunha ocular confirmando a sabotagem. Mas o momento mais revelador foi quando testamos a reação de Gabriel à presença de ferramentas. Sandra esqueceu uma chave inglesa pequena no chão da cozinha. Quando Gabriel a viu, começou a chorar compulsivamente. Patrícia apareceu correndo. O que foi, filho?
O que aconteceu? Gabriel apontou para a ferramenta, soluçando. Mamãe, eu não vou contar. É segredo nosso, lembra? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhou para a chave, para Gabriel, para nós. Por um momento, vi pânico puro nos olhos dela. Depois, pegou Gabriel no colo e saiu da cozinha correndo. Naquela noite, escutei Patrícia ao telefone novamente. Mãe, acho que preciso mudar de cidade. Gabriel está ficando estranho, falando coisas sem sentido. Era exatamente a reação que esperávamos. Patrícia estava desesperada, considerando fugir. Isso confirmava sua culpa e nos dava a urgência necessária para acelerar nosso plano. Sandra e eu nos olhamos naquela cozinha, ao lado da chave inglesa que havia desencadeado uma crise de pânico no meu neto. Tínhamos todas as peças do quebra-cabeças. Tínhamos as evidências. Tínhamos a testemunha. Agora precisávamos da coragem para executar a vingança final. Sandra, eu disse, está na hora de acabar com essa farsa de uma vez por todas. Estou pronta, dona Marlene. Gabriel merece justiça. O cronômetro da nossa vingança estava chegando ao fim. Com Patrícia claramente em estado de alerta e considerando fuga, Sandra e eu sabíamos que tínhamos uma janela muito pequena para agir. Era como desarmar uma bomba. Um movimento errado e ela explodiria. Literalmente fugiria com Gabriel e nunca teríamos outra chance de fazer justiça. Decidimos intensificar a pressão psicológica de forma mais sutil, mais constante. Era como apertar um parafuso gradualmente, cada volta um pouco mais apertada, até que ela não aguentasse mais. Comecei a fase que chamei de memórias inocentes. Durante os jantares, comecei a contar histórias sobre Rodrigo de quando era pequeno, sempre incluindo detalhes sobre carros e oficinas. Ah, Patrícia, lembrei de uma coisa engraçada hoje. Quando o Rodrigo tinha uns 10 anos, ele adorava brincar de mecânico na garagem com o pai. Uma vez, tentou trocar o óleo do carro sozinho e fez a maior lambança. Ri como se fosse uma memória doce. Ele sempre dizia que queria entender tudo sobre motores para nunca ser enganado por mecânico desonesto. Patrícia forçava um sorriso, mas eu via suas mãos tremerem ligeiramente ao cortar a comida. Gabriel parece que puxou essa curiosidade do pai, não é? Sempre prestando atenção quando tem barulho de carro, de ferramentas. Pausei teatralmente. Criança observa tudo, né? O garfo dela caiu no prato com um barulho metálico. Sandra, por sua vez, desenvolveu a estratégia do acaso suspeito. Começou a deixar acidentalmente coisas relacionadas a carros na linha de visão de Gabriel. Revistas de automóveis, pequenas ferramentas, até desenhos de carros que ela mesma fazia. Ai, Gabriel, que desenho bonito esse carro. Parece com o carro do seu papai, não é? Sandra dizia isso sempre quando Patrícia estava presente. Gabriel ficava agitado. Olhava para a mãe buscando permissão para responder. Patrícia sempre interrompia. Gabriel, vem aqui ajudar a mamãe com uma coisa. Mas a pressão estava funcionando. Patrícia começou a cometer erros pequenos, mas reveladores. Numa conversa sobre seguros, ela comentou: ainda bem que o seguro do Rodrigo estava em dia quando aconteceu o acidente. Claro que estava. Eu respondi inocentemente. Aliás, você aumentou o valor pouco antes, não foi? Que sorte, né? Quase como se soubesse que ia precisar. Ela ficou lívida. Não. Foi coincidência. Claro, querida. Às vezes a vida prepara a gente para os momentos difíceis, mesmo sem saber. Outra vez, durante uma conversa sobre oficinas mecânicas, eu adorava tocar nesse assunto, ela disse: nunca entendi muito de carro. Rodrigo que resolvia tudo. Que estranho, respondi. Mas outro dia você disse que conhecia a oficina onde ele fazia manutenção. Inclusive recomendou para mim. Não, deve ter me confundido. Deve ser mesmo. Memória de viúva fica meio confusa às vezes, né? O golpe mais certeiro foi quando, acidentalmente, deixei alguns documentos do seguro de vida espalhados na mesa da sala. Quando Patrícia os viu, ficou gelada. Sogra, por que está mexendo nesses papéis? Ah, estava organizando os documentos da família. Preciso entender essas coisas de herança, seguro. Você pode me explicar por que aumentou o seguro do Rodrigo um mês antes do acidente?
Silêncio mortal. Era Prudência. Estávamos pensando em ter outro filho. Que bela coincidência! E essas visitas à oficina mecânica semanas antes do acidente? Também coincidência? Que visitas? Não sei do que está falando. Tenho os comprovantes de pagamento aqui, querida. Autopeças Miranda, mecânica do João. Você esqueceu que guardo todos os extratos bancários? Naquele momento, vi Patrícia entender que eu não era mais a sogra ingênua. Nos seus olhos havia uma mistura de pânico e cálculo. Ela estava avaliando suas opções. Sogra, acho que a senhora está confundindo as coisas. Esses papéis devem ser antigos. Tenho certeza que não. Inclusive já conversei com meu advogado sobre reabrir a investigação do acidente. Ele disse que com essas evidências novas, o caso pode ser reclassificado. Era mentira. Ainda não tinha falado com o advogado sobre isso, mas queria ver a reação dela. Patrícia saiu da sala sem dizer uma palavra. Naquela noite, escutei ela fazendo várias ligações telefônicas. Falava baixo, mas consegui captar algumas palavras. Preciso sair da cidade, situação complicada, a velha está desconfiando. Sandra me encontrou na cozinha na manhã seguinte. Dona Marlene, ontem à noite a Patrícia estava pesquisando passagens de ônibus no computador. Acho que ela vai tentar fugir. Quantos dias você acha que temos? Poucos. Ela está em pânico. Pode fazer qualquer coisa. Olhei pela janela da cozinha, vendo Gabriel brincando sozinho no jardim, ainda medicado, ainda traumatizado, ainda carregando o peso de um segredo terrível. Então chegou a hora do confronto final, disse para Sandra. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. A festa estava marcada para o domingo seguinte. 50 convidados, toda a família presente e uma assassina prestes a ser desmascarada publicamente. O palco estava montado para o ato final da nossa vingança. A semana que antecedeu nossa festa foi a mais tensa da minha vida. Imagine só, conviver diariamente com a assassina do seu filho, fingindo normalidade enquanto planeja expô-la publicamente. Era como viver num filme de suspense, só que real e muito mais perigoso. Patrícia estava visivelmente nervosa, mas também empolgada com a festa. Na cabeça dela, seria a oportunidade perfeita para consolidar sua imagem de viúva dedicada perante toda a família. Que ironia cruel! Ela estava animada com o próprio velório social. Sogra, estava pensando em fazer um discursinho na festa, ela disse numa quarta-feira durante o café. Algo emocionante sobre como a família tem me apoiado nesses 2 anos difíceis. Que ideia linda, querida! Respondi com minha melhor performance de sogra babona. Tenho certeza que será muito emocionante mesmo. Patrícia não fazia ideia de que seria emocionante por motivos completamente diferentes. Enquanto isso, Sandra e eu finalizávamos nossos preparativos com a precisão de cirurgiãs. Cada detalhe foi planejado meticulosamente. Primeira providência. Gabriel. Sandra conseguiu reduzir drasticamente a medicação dele durante a semana, sempre com muito cuidado para Patrícia não perceber. O menino estava mais alerta, mais comunicativo, mais preparado para falar quando chegasse a hora. Gabriel, Sandra disse para ele numa manhã enquanto Patrícia atendia o telefone. Domingo vai ter uma festa bem grande aqui em casa. Muita gente da sua família vai vir. Você gostaria de contar para ele sobre os desenhos que fez? Gabriel olhou para ela com aqueles olhinhos ainda assombrados, mas havia uma fagulha nova ali. Coragem. Eu posso mostrar o desenho do carro quebrado? Pode sim, meu amor. Vovó Marlene e eu vamos estar ao seu lado. Segunda providência. As evidências. Organizei todos os documentos comprometedores num dossiê completo. Extratos bancários, comprovantes de pagamento para oficinas, apólices de seguro, laudos técnicos do acidente. Tudo numerado, catalogado, irrefutável. Também consegui uma gravação da ligação que fiz para a falsa terapeuta, onde ela confirmava nunca ter atendido Gabriel. E o mais importante, Sandra havia gravado secretamente várias conversas onde Gabriel falava sobre ter visto a mãe mexendo embaixo do carro do papai. Terceira providência. As testemunhas certas. Convidei não apenas a família, mas também Dr. Roberto, meu médico,
o delegado aposentado João Carlos, velho amigo da família, e minha vizinha Dona Neuza, a maior fofoqueira do condomínio. Quando a história estourasse, queria que se espalhasse rapidamente por toda a cidade. Quarta providência: a armadilha psicológica final. Na sexta-feira, 2 dias antes da festa, executei meu golpe de mestre. Patrícia, querida, eu disse durante o almoço, convidei uma pessoa especial para a festa. Lembra do João da mecânica do João? Ele vai vir com a esposa. O garfo caiu da mão dela novamente. Por que convidou ele? Ora, ele conhecia o Rodrigo. Sempre falava que meu filho era um cliente especial, muito cuidadoso com o carro. Pausei para o efeito. Inclusive, ele me contou uns detalhes interessantes sobre os últimos serviços que fez no carro do Rodrigo. Vou adorar conversar mais com ele sobre isso na festa. Patrícia ficou verde. Literalmente verde. Sogra, acho que não precisava convidar ele. Por que não? Ele fazia parte da vida do Rodrigo. E Gabriel talvez se lembre dele da oficina. Crianças adoram mecânicos, não é, Gabriel? Gabriel olhou para a mãe com uma expressão que não via há anos. Desafio. Como se finalmente entendesse que não precisava mais ter medo de falar. Naquela noite, escutei Patrícia chorando no quarto. Não de tristeza, de desespero. Ela sabia que estava encurralada, mas não podia cancelar a festa sem levantar suspeitas, nem fugir sem parecer culpada. Sandra me encontrou na cozinha no sábado de manhã. Dona Marlene, a Patrícia passou a noite inteira acordada. Escutei ela andando de um lado para outro, fazendo ligações. Está em pânico total. Ótimo. Quanto mais nervosa ela estiver amanhã, mais chances de se contradizer publicamente. E Gabriel? Gabriel está pronto. Conversamos ontem à noite enquanto ela tomava banho. Ele entende que chegou a hora de contar a verdade sobre o que viu. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começar, não tem volta. Olhei pela janela da cozinha, vendo o jardim onde no dia seguinte 50 pessoas estariam reunidas para presenciar a queda de uma assassina. Sandra, passei 2 anos da minha vida convivendo com a mulher que matou meu filho e traumatizou meu neto. 2 anos acreditando nas mentiras dela, dando meu carinho, meu dinheiro, minha casa para quem destruiu minha família. Minha voz saiu mais dura que eu esperava. Não só tenho certeza, estou ansiosa para ver a cara dela quando todo mundo descobrir quem ela realmente é. O domingo amanheceu ensolarado. Perfeito para uma festa de jardim. Perfeito para uma execução social. Domingo, 12 de março de 2023. O dia que mudaria tudo para sempre. Acordei às 5 da manhã com uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia sentido na vida. Depois de meses planejando, chegara a hora de executar nossa vingança. A manhã transcorreu numa atmosfera estranha. Patrícia estava visivelmente nervosa, tentando controlar Gabriel mais do que o normal. O menino, por sua vez, parecia mais alerta, resultado da redução gradual dos sedativos que Sandra vinha fazendo. Sogra, acho que talvez seja melhor deixar Gabriel no quarto durante a festa. Patrícia sugeriu enquanto eu arrumava flores no jardim. Muita gente pode deixá-lo agitado. Bobagem, querida. Gabriel faz parte da família. Além do mais, os primos estão ansiosos para vê-lo. Sorri com aquela doçura que ela ainda acreditava ser genuína. E você não disse que ia fazer um discursinho? Gabriel precisa estar presente para ouvir as palavras bonitas sobre o papai. Ela engoliu em seco. O discursinho que planejara seria impossível depois do que estava prestes a acontecer. Por volta das 11, comecei a receber os convidados. Família, amigos, vizinhos, 50 pessoas que em algumas horas sairiam dali com a história mais chocante de suas vidas para contar. Dr. Roberto chegou cedo, como combinado. Marlene, trouxe aqueles laudos que você pediu. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Absoluta certeza, doutor. É hoje ou nunca. O delegado aposentado João Carlos veio acompanhado da esposa. Marlene, recebi seus documentos. É um caso extraordinário. Se for tudo verdade. É tudo verdade, João Carlos. Daqui a pouco você vai ter a confissão da própria criminosa. Mas o convidado que mais me interessava era João da mecânica. Quando ele chegou com a esposa,
Vi Patrícia ficar lívida do outro lado do jardim. João! Cumprimentei efusivamente. Que bom que veio! Estava ansiosa para conversar sobre os últimos serviços que fez no carro do Rodrigo. João me olhou confuso. Dona Marlene, com todo respeito, mas eu nunca fiz serviço no carro do seu filho. Como assim? O Rodrigo nunca foi cliente da minha oficina. Tenho certeza absoluta disso. Perfeito. Era exatamente a resposta que eu esperava. E que Patrícia temia. Chamei Patrícia. Querida, vem aqui. O João está dizendo que nunca fez serviço no carro do Rodrigo. Mas você não disse que foi na oficina dele que... Eu... Deve ter me confundido. Patrícia gaguejou, olhando desesperadamente para as pessoas que se aglomeravam ao redor. Mas tenho aqui o comprovante de pagamento. Insisti, mostrando o papel. Mecânica do João, R$ 1.200, 3 dias antes do acidente. João examinou o papel. Dona, isso aqui é falsificação. Este não é meu carimbo, nem minha assinatura. Um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Sandra apareceu ao meu lado como planejado, trazendo Gabriel pela mão. O menino carregava uma pasta com seus desenhos. Dona Marlene, Sandra disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Gabriel quer mostrar os desenhos que fez para a família. Patrícia entrou em pânico. Não, Gabriel está cansado, precisa descansar. Bobagem, disse meu filho mais velho. Deixa o menino mostrar os desenhinhos para os tios. Foi quando percebi que Patrícia estava verdadeiramente encurralada. 50 pessoas olhando, esperando, e ela não podia mais controlar a situação. Gabriel, eu disse carinhosamente, quer mostrar para a família o desenho do carro que você fez? Gabriel olhou para a mãe, depois para mim, depois para Sandra. Havia uma determinação nova naqueles olhinhos de 6 anos. Vovó, ele disse com uma voz clara que não usava há 2 anos. Posso contar para todo mundo o que eu vi? O silêncio no jardim foi absoluto. 50 pessoas prestando atenção numa criança que havia sido muda por 2 anos e agora queria falar. Patrícia ficou branca como papel. Gabriel, filho, vamos para dentro. Não, mamãe, Gabriel disse firmemente. Eu quero contar. E foi nesse momento que soube. Nossa vingança estava prestes a se completar. O que aconteceu nos minutos seguintes foi o momento mais tenso e satisfatório da minha vida. Imaginem a cena. 50 pessoas em silêncio absoluto, uma criança de 6 anos segurando desenhos, uma mãe desesperada tentando impedir que a verdade viesse à tona e uma avó vingativa prestes a ver justiça sendo feita. Gabriel abriu sua pasta de desenhos com mãos firmes. O primeiro desenho mostrava um carro azul, exatamente a cor do carro de Rodrigo. Este é o carro do papai, Gabriel disse com uma voz clara que chocou todos os presentes. Papai deixava eu brincar na garagem quando lavava o carro. Patrícia tentou se aproximar. Gabriel, filho, vamos guardar os desenhos para depois. Deixa o menino falar, disse meu cunhado. Pelo amor de Deus, Patrícia, é a primeira vez que escutamos a voz dele em 2 anos. Gabriel mostrou o segundo desenho. Uma figura feminina embaixo de um carro, segurando algo que parecia ferramentas. Este desenho é de quando eu vi a mamãe embaixo do carro do papai, ele disse com uma inocência devastadora. Era de noite, eu acordei para fazer xixi e vi pela janela. Um murmúrio de choque percorreu o jardim. As pessoas começaram a se olhar, sem entender bem o que estava acontecendo. Gabriel! Patrícia gritou, mas sua voz saiu estranha, desesperada. Isso é só imaginação. Ele mistura sonho com realidade. Não é sonho, mamãe? Gabriel respondeu calmamente. A senhora disse que era segredo nosso, lembra? Que o papai ia ficar bravo se eu contasse. O silêncio agora era ensurdecedor. Dr. Roberto deu um passo à frente, em seu modo profissional. Gabriel, você pode nos contar mais sobre o que viu? Sandra se ajoelhou ao lado de Gabriel, dando-lhe suporte. Pode falar, Gabriel. Agora é seguro. Eu vi a mamãe mexendo embaixo do carro com uma chave igual à do vovô. Gabriel continuou, mostrando outro desenho onde se via claramente uma chave inglesa. Ela fez um barulho como se tivesse quebrado alguma coisa. Depois ela saiu toda suja e me viu na janela. E o que a mamãe disse quando te viu?
perguntou Sandra gentilmente. Ela disse que era uma surpresa para o papai, que eu não podia contar para ninguém, senão ia estragar a surpresa. Gabriel olhou para Patrícia com olhos tristes. Mas não era surpresa boa, era? Foi então que Patrícia explodiu completamente. Chega! Gabriel, para com essa história! Você está inventando tudo! Mas o estrago estava feito. João Carlos, o delegado aposentado, se aproximou com cara de profissional da lei. Patrícia, acho que você precisa explicar algumas coisas. Não preciso explicar nada. É palavra de uma criança traumatizada contra a minha. Foi aí que eu entrei em cena. Então vamos ver se é só palavra de criança, disse, tirando da bolsa o dossiê completo que havia preparado. Aqui estão os comprovantes de que você aumentou o seguro de vida do Rodrigo 1 mês antes do acidente. Mostrei os papéis. Aqui estão os pagamentos para oficinas mecânicas que, como acabamos de descobrir, nunca prestaram serviço no carro dele. Dr. Roberto acrescentou. E aqui estão os laudos médicos provando que Gabriel estava sendo medicado desnecessariamente com sedativos pesados para mantê-lo calado. A família toda estava boquiaberta. Meus filhos me olhavam como se nunca tivessem me visto antes. As cunhadas sussurravam entre si. Os netos mais velhos gravavam tudo no celular. E tem mais, continuei implacavelmente. A terapeuta que supostamente atendia Gabriel nunca o viu na vida. Durante 2 anos, Patrícia inventou consultas para sair de casa com ele. Patrícia estava encurralada, mas ainda tentou o último recurso. Vocês estão todos loucos. Eu nunca faria mal ao Rodrigo. Eu o amava. Foi quando Gabriel, com aquela honestidade brutal que só criança tem, disse a frase que selou o destino dela. Mamãe, mas você falou no telefone com a vovó da mamãe que o papai queria se separar e que tinha outra moça. Eu escutei. Silêncio mortal. Patrícia olhou ao redor e viu 50 pares de olhos a julgando. Viu o delegado aposentado pegando o celular para ligar para colegas ativos. Viu o Dr. Roberto examinando os remédios de Gabriel. Viu a família inteira encarando-a como a criminosa que sempre foi. E então ela desabou. O que aconteceu depois foi uma mistura de catarse e horror que jamais esquecerei. Patrícia, percebendo que estava completamente encurralada, tentou fazer uma última jogada desesperada. Tá bom, chega! Ela gritou, com uma fúria que assustou até os adultos. Vocês querem saber a verdade? Rodrigo era um lixo de marido. Me traía com uma piranha de 20 anos, queria me largar sem dar nada, deixar eu e Gabriel na miséria. O jardim ficou em silêncio chocado. Era a primeira vez que Patrícia mostrava sua verdadeira face para a família. Ele merecia morrer, ela continuou, completamente fora de controle. Homem que abandona a família merece o que tem. Fiz o que qualquer mãe faria para proteger o futuro do filho. Gabriel começou a chorar, não de medo, mas de alívio. Finalmente sua mãe estava confirmando o que ele havia presenciado. João Carlos, o delegado, imediatamente tirou o celular. Patrícia Miranda Moreira, você está confessando tentativa de homicídio na frente de 50 testemunhas? Foi então que a realidade bateu nela. Olhou ao redor e viu que havia se incriminado publicamente. Tentou recuar. Não, eu estava nervosa, falei besteira. Tarde demais. Eu disse com uma satisfação que vocês nem imaginam. Sua confissão foi gravada por pelo menos 10 celulares aqui. Era verdade. Meus netos adolescentes, os cunhados, até Dona Neuza estavam gravando tudo. Sandra se ajoelhou ao lado de Gabriel. Não precisa ter medo mais, meu amor. A mamãe não pode te machucar agora. Ela vai para a cadeia? Gabriel perguntou com uma inocência devastadora. Vai sim, respondeu João Carlos. E você vai ficar com pessoas que te amam de verdade. A ironia poética estava completa. Patrícia havia planejado usar nossa festa familiar para consolidar sua posição como viúva respeitada. Em vez disso, foi publicamente desmascarada como assassina, na frente de toda a sociedade que tentava impressionar. Dr. Roberto examinou Gabriel na hora. Esta criança está há 2 anos sendo medicada desnecessariamente. É abuso infantil, claro. Meu filho mais velho, finalmente entendendo a gravidade da situação, perguntou: Mãe,
Como descobriu tudo isso? Com a ajuda da pessoa que Patrícia mais desprezava, respondi, colocando a mão no ombro de Sandra. Nossa faxineira, que na verdade é fonoaudióloga formada pela USP, especialista em trauma infantil. O choque na cara de todos foi indescritível. A mulher que tratavam como empregada ignorante era a profissional mais qualificada ali presente. Sandra salvou Gabriel e me ajudou a descobrir a verdade sobre a morte do meu filho. Continuei. Enquanto vocês todos respeitavam a pobre viúva, foi uma mulher humilde que teve coragem de investigar e agir. Patrícia, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada. Ninguém vai acreditar em vocês. Eu vou dizer que forçaram Gabriel a mentir. Com 50 testemunhas da sua confissão? Perguntou João Carlos. Com toda a documentação? Com as gravações? Foi então que aconteceu o momento mais satisfatório de toda a vingança. Gabriel, com 6 anos de idade, olhou para a mãe e disse com uma firmeza que me emocionou: Mamãe, a vovó Marlene e a tia Sandra nunca me forçaram a falar. Elas me ajudaram a não ter medo de falar a verdade. Naquele momento, Patrícia entendeu que tinha perdido completamente. Não só havia confessado o crime, como havia perdido qualquer direito moral sobre Gabriel. João Carlos já estava ao telefone com a polícia ativa. Dr. Roberto examinava Gabriel para documentar os abusos médicos. Sandra segurava a mão do menino, oferecendo o apoio profissional que ele nunca teve. E eu estava finalmente vendo justiça sendo feita. Patrícia, eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você destruiu minha família, traumatizou meu neto, matou meu filho e ainda teve a audácia de morar na minha casa por 2 anos fingindo ser vítima. Fiz uma pausa, olhando nos olhos dela. Agora você vai descobrir como é ser realmente abandonada. Sem família, sem dinheiro, sem ninguém para defender você. Exatamente o que planejava fazer com Gabriel. A polícia chegou meia hora depois e prendeu Patrícia em flagrante por confissão espontânea de tentativa de homicídio, na frente de 50 testemunhas. A justiça poética estava completa. 3 meses depois daquele domingo que mudou tudo, estou aqui na mesma cozinha onde Sandra fez Gabriel falar pela primeira vez, olhando pela janela do jardim onde Patrícia foi desmascarada. E vocês sabem o que sinto? Uma satisfação sombria que me assusta e me agrada ao mesmo tempo. Patrícia foi condenada a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, fraude de seguro e abuso infantil. 18 anos. Ela vai sair de lá aos 50, sem família, sem dinheiro, sem nada. Exatamente o destino que ela planejava para Gabriel e para mim. A ironia é deliciosa. A mulher que matou por dinheiro perdeu cada centavo que possuía. Os advogados consumiram suas economias, o seguro foi cancelado por fraude e tudo o que restava foi confiscado para pagar o tratamento de Rodrigo, que graças a Deus sobreviveu ao acidente, mesmo que em coma até hoje. Sim, meu filho está vivo. Em estado vegetativo, mas vivo. Patrícia não conseguiu matá-lo completamente. Mais uma prova da incompetência dela. Hoje ele recebe o melhor tratamento possível, pago com o dinheiro que deveria ter enriquecido a assassina dele. Gabriel mora comigo agora, oficialmente meu pupilo legal. Faz terapia real com Sandra, que recuperou sua licença profissional e se tornou nossa terapeuta particular. O menino está completamente curado do mutismo, voltou a ser criança normal, risonha, falante até demais às vezes. Mas eu mudei irrevogavelmente. Descobri uma capacidade de manipulação e vingança que nem sabia que possuía. Durante 2 meses, fingi ser a sogra ingênua enquanto planejava metodicamente a destruição total de Patrícia. Menti, manipulei, arquitetei uma armadilha psicológica perfeita e gostei de cada minuto. Isso me assusta um pouco. Aos 65 anos, descobri que posso ser fria, calculista, implacável quando necessário. É como se Patrícia tivesse despertado uma parte sombria de mim que estava adormecida há décadas. Às vezes, nas madrugadas silenciosas desta casa que voltou a ter vida, me pergunto: sou uma heroína que fez justiça ou uma vingadora que se transformou no que combatia? A resposta não é simples. Por um lado, salvei Gabriel
expus uma assassina, fiz justiça pelo meu filho. Por outro lado, usei métodos questionáveis, espionagem, manipulação psicológica, armadilhas emocionais. Fui tão calculista quanto Patrícia, só que do lado certo da moral. A diferença é que minha vingança serviu à justiça, não à ganância. Mas será que isso justifica tudo? Sandra me diz que sim. Dona Marlene, a senhora salvou uma criança e expôs uma criminosa. Não há nada de errado nisso. Mas Sandra é boa demais para entender completamente a satisfação sombria que sinto quando penso em Patrícia apodrecendo numa cela de Tremembé. Por quê, gente? Vou ser honesta com vocês. Eu gosto de saber que ela está sofrendo. Gosto de imaginar ela acordando todo dia numa cama dura, comendo comida ruim, sendo tratada como lixo pelas outras presas. É uma satisfação cruel, eu sei, mas é genuína. Ela me transformou numa viúva de guerra. Eu era uma senhora de 65 anos que vivia de aposentadoria e caridade. Agora sou uma mulher que sabe exatamente como destruir alguém psicologicamente, como reunir evidências, como manipular situações para obter confissões. E vocês sabem qual é a parte mais perturbadora? Eu me sinto mais viva agora do que me senti nos últimos 10 anos. A vingança me devolveu um propósito, uma energia, uma sensação de controle sobre minha própria vida que eu havia perdido quando enviuvei. É terrível admitir isso, mas descobrir e destruir Patrícia foi a experiência mais estimulante que tive em anos. Gabriel me traz alegria pura, claro. Vê-lo correndo pelos corredores, rindo, contando sobre a escola, fazendo perguntas incessantes sobre tudo. Isso é felicidade genuína. Mas a satisfação que sinto com a queda de Patrícia é diferente. É mais sombria, mais complexa, mais viciante. Sandra entende minha transformação melhor que qualquer terapeuta poderia. Ela também foi subestimada, desprezada, humilhada. Ela também descobriu seu poder quando foi necessário. Por isso nossa amizade funciona tão bem. Somos duas mulheres que aprenderam a não ser vítimas. A vingança mudou a senhora, Sandra me disse outro dia. Mas mudou para melhor. A senhora era uma mulher adormecida. Agora está desperta. Ela tem razão. Estou desperta. Acordei para o fato de que o mundo está cheio de predadores disfarçados de cordeiros e que às vezes é necessário ser lobo para proteger quem amamos. Alguns membros da família me olham diferente agora. Há respeito, mas também um certo receio. Sabem que não sou mais a vovó inofensiva que podem manipular ou ignorar. Descobriram que tenho dentes afiados quando necessário. Meu filho mais velho me disse: "Mãe, nunca imaginei que a senhora fosse capaz disso." Não sei se era elogio ou crítica. Talvez os dois. A verdade é que eu também nunca imaginei. Patrícia me ensinou do que sou capaz quando alguém mexe com minha família. Foi uma lição cara para ela, mas valiosa para mim. Hoje, aos 65 anos, sei que posso proteger Gabriel de qualquer ameaça. Sei que posso descobrir qualquer mentira, desmascarar qualquer manipulação, destruir qualquer inimigo se for necessário. É um conhecimento sombrio, mas poderoso. E vocês sabem o que mais? Não me arrependo de nada. Nem de uma mentira que contei, nem de uma manipulação que fiz, nem de uma lágrima que Patrícia derramou na cadeia. Ela teve 2 anos para se arrepender, para confessar, para parar de medicar Gabriel. Escolheu continuar mentindo, medicando, manipulando. As consequências são problema dela. Justiça foi feita. Gabriel está seguro. Rodrigo está recebendo cuidados adequados. E eu? Eu descobri quem realmente sou quando testada ao limite. Uma vingadora implacável disfarçada de vovó carinhosa. E estou em paz com isso. 6 meses depois, enquanto escrevo estas palavras no meu tablet, sim, aprendi a usar tecnologia, nunca é tarde para se reinventar, quero deixar algumas lições para quem está me ouvindo. Porque esta história não é só sobre vingança, é sobre acordar para a realidade que nos cerca. Primeira lição: prestem atenção em quem trabalha na casa de vocês. Sandra era uma fonoaudióloga especializada disfarçada de faxineira. Ela viu o que uma família inteira de pessoas instruídas não conseguiu ver.
Ela identificou sintomas que médicos particulares caros não identificaram. Ela teve coragem de agir quando todos nós estávamos acomodados na mentira. Se vocês têm empregada doméstica, babá, jardineiro, qualquer pessoa que cuida da casa e das crianças, conversem com ela. Escutem o que ela tem a dizer. Às vezes, quem está na periferia social enxerga o centro melhor que quem está no centro. Sandra me ensinou que humildade não tem nada a ver com posição social. Ela foi humilhada por Patrícia, chamada de imunda, tratada como lixo, mas manteve sua dignidade e inteligência intactas. Enquanto isso, Patrícia, com toda a sua educação de classe média, revelou-se um monstro. Segunda lição: desconfiem de perfeição excessiva. Patrícia era a nora perfeita, dedicada, sofrida, prestativa, sempre preocupada com Gabriel. Perfeita demais. Pessoas reais têm defeitos, contradições, momentos de fraqueza. Quem é perfeito o tempo todo está representando um papel. Durante 2 anos, eu me culpei por não ser uma avó mais presente, mais útil, mais compreensiva. Patrícia me fazia sentir inadequada, desatualizada, incapaz. Era manipulação pura. Ela me diminuía para se engrandecer. Se alguém na família de vocês faz vocês se sentirem constantemente inadequados, questionem. Pessoas que amam verdadeiramente não destroem nossa autoestima para construir a própria imagem. Terceira lição: crianças sempre falam a verdade, mas nem sempre com palavras. Gabriel passou 2 anos mudo, mas estava gritando a verdade através dos desenhos, dos medos, das reações. Nós, adultos, ignoramos esses sinais porque era mais conveniente acreditar na versão da mãe. Se uma criança na família de vocês mudou drasticamente de comportamento após um trauma, investiguem. Não aceitem diagnósticos prontos, especialmente se vierem de uma única fonte. Busquem segunda opinião, terceira opinião, quantas forem necessárias. Gabriel não precisava de sedativos. Precisava de alguém que acreditasse nele e o ajudasse a falar. Sandra foi essa pessoa. Eu, envergonhada, fui apenas a avó que demorou demais para perceber. Quarta lição: documentem tudo. Eu só consegui derrubar Patrícia porque guardei todos os papéis, todos os extratos, todos os comprovantes. No mundo de hoje, onde mentira vira verdade com facilidade, documentação é poder. Se suspeitam de algo errado na família, comecem a documentar. Gravem conversas, quando legal, fotografem evidências, guardem documentos. A verdade precisa de provas para prevalecer. Quinta lição: às vezes, vingança é justiça com outro nome. Eu poderia ter ido direto para a polícia com minhas suspeitas, mas não teria conseguido a confissão pública que destruiu completamente a reputação de Patrícia. Minha vingança não foi só individual, foi social. Toda a Alphaville, todo o círculo social dela, toda a família sabe exatamente quem Patrícia é. Ela não pode mais se esconder atrás da imagem de viúva sofrida. Foi publicamente desmascarada como a assassina que sempre foi. Isso é importante, porque crimes como o dela dependem da manipulação da imagem pública. Patrícia matou por dinheiro, mas mantinha uma fachada respeitável. Quebrar essa fachada publicamente foi essencial para fazer justiça completa. Sexta lição: nunca subestimem uma mulher de 65 anos com tempo livre e dinheiro no banco. Nós, mulheres mais velhas, somos constantemente desvalorizadas, consideradas inofensivas, ultrapassadas. Essa invisibilidade pode ser nossa maior arma. Patrícia me subestimou porque eu era só uma velha rica e senil. Erro fatal. Velhas ricas e senil têm recursos, têm tempo, têm experiência de vida, e quando descobrem que foram enganadas, podem ser implacáveis. Não mexam com nossas famílias. Nós podemos parecer inofensivas tomando chá e assistindo novela, mas quando necessário, sabemos exatamente como destruir quem merece ser destruído. E agora, a lição final e mais perturbadora. Às vezes, a pessoa mais perigosa da sua família é aquela que você menos suspeita. Patrícia viveu 2 anos na minha casa. Comeu na minha mesa, dormiu no meu teto, usou meu dinheiro, recebeu meu carinho. Eu a considerava uma filha.
E durante todo esse tempo, ela era a assassina do meu próprio filho. Ela olhava nos meus olhos todo dia, sabendo que tinha tentado matar Rodrigo. Conversava comigo sobre saudade dele, sabendo que era a responsável pelo estado vegetativo dele. Medicava Gabriel na minha frente, sabendo que estava silenciando a única testemunha do crime. Isso me ensinou que monstros não parecem monstros. Eles parecem pessoas normais, dedicadas, até admiráveis. O mal se disfarça de bem com uma facilidade assustadora. Por isso, minha última recomendação é: confiem nos instintos de vocês. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se alguém é perfeito demais, provavelmente está fingindo. Se uma situação não faz sentido, investiguem até fazer sentido. E lembrem-se, eu passei 65 anos sendo educada, conciliadora, evitando conflitos. Mas quando descobri que minha bondade estava sendo usada contra minha própria família, me transformei na vingadora que precisava ser. Espero que vocês nunca precisem passar por isso. Mas se precisarem, lembrem-se da história de Marlene, Sandra e Gabriel. Lembrem-se de que justiça às vezes precisa ser conquistada, não apenas esperada. E sempre, sempre valorizem quem realmente cuida de vocês, mesmo que seja só a faxineira. Porque às vezes ela é a única pessoa honesta na sua casa.